Filho e do Espírito Santo. Amém. Rainha do céu, alegrai-vos, aleluia, pois o Senhor que merecestes trazer em vosso seio, aleluia, ressuscitou como disse, aleluia, rogai a Deus por nós, aleluia. Alegrai-vos e exultai a Virgem Maria, aleluia, pois o Senhor ressuscitou verdadeiramente, aleluia. Oremos, ó Deus, que na gloriosa ressurreição do vosso Filho, restituístes a alegria ao mundo inteiro. Pela intercessão da Virgem Maria, concedei-nos gozar a alegria da vida eterna por Cristo nosso Senhor. Amém. Caríssimo irmão e irmã, hoje nós meditamos a liturgia do quinto domingo da Páscoa. Cada dia se aproxima mais o final do tempo pascal e o retorno ao tempo comum. E a liturgia de hoje, nós escutamos o Evangelho de João, a despedida de Jesus. Já escutamos e meditamos algo ao longo desta semana deste mesmo Evangelho. São João nos diz: naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: não se perturbe o vosso coração. Tende fé em Deus, tende fé em mim também. Primeiro fato, Jesus está pedindo aos discípulos que o coração não fique agitado como o mar. Assim não deve de estar o nosso coração. Devemos de confiar nele. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Vou preparar um lugar para vós, e quando eu tiver ido preparar-vos um lugar, voltarei e vos levarei comigo, a fim de que onde eu estiver, estejais também vós. Ora, o que o Senhor está a indicar aqui para nós? Tenhamos conta, não é somente o reino dos céus. Jesus está a indicar algo que está a realizar já aqui em nossas vidas, ao unirmos a nossa vida dele. Recordemos, ele disse: eu estou no Pai, o Pai está em mim, como veremos mais adiante no Evangelho. Então, o templo também não é mais o templo importante. O que é o importante? Ele é a morada de Deus, ele é a morada do Pai. Tendo isso em conta e considerando Jesus como a pedra que os pedreiros rejeitaram e agora se tornou a pedra angular, a partir dele nós devemos de mudar a nossa vida. A partir dele, enquanto pedra angular, não é ele somente que dá, por assim dizer, a estrutura para aquilo que é construído, mas sim a partir dele que nós nos moldamos. Então nós nos tornamos morada do Pai já aqui. A partir do momento em que nossa vida é a mesma vida de Jesus. Tenhamos isso claro. Nossa vida é a mesma vida dele ou não? Ou a nossa vida ainda não busca ser unida a dele? Sigamos ainda que, assim sendo, Jesus está a indicar que nós somos as moradas do Pai. Tenhamos isso claro para nós. O Pai habita em nós. É assim que nós devemos viver, como habitáculo do Pai. É isso que Jesus quer para cada um de nós. Não quer somente que o céu seja a nossa morada, mas que aqui possamos já ser a morada do Pai. E, mais uma vez, vivendo como Ele viveu, estruturando a nossa vida na dele. E segue Jesus. E para onde eu vou, vós conheceis o caminho. Vós conheceis. Vós sabeis o caminho, vós tendes intimidade com o caminho. Segue dizendo Jesus. O que nos diz? Aliás, o que nos diz o texto? Jesus respondeu. Aliás, Tomé disse a Jesus: Senhor, nós não sabemos para onde vais. Como podemos conhecer o caminho? Tomé, chamado Dídimo, nosso irmão gêmeo. Mas
A mesma pergunta que tantas vezes nós fazemos. Como conhecemos o caminho? Qual é o caminho? O que devemos de fazer? Ora, temos isso claro. Jesus vai dar a resposta a Tomé. Mas nós também, muitas vezes, fazemos esta mesma pergunta. Os discípulos estão nos discursos de despedida de Jesus. E agora tem, porque é muito fácil ver o imediato. Mas aqui a pergunta dá justamente porque não enxergam a resposta imediata, temem o futuro, não sabem o que vai acontecer. Ora, irmão, irmã, mas nós, como temos estado diante de Deus, temos duvidado, temos desconfiado, temos desacreditado que o Senhor possa realizar certas coisas em nossas vidas. Jesus respondeu: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Ora, resposta de Jesus. Demonstra ser Deus. Eu sou. E depois, caminho. O caminho que nós devemos seguir, o modelo, a verdade. Aqui a verdade não é questão de um conceito somente, mas a palavra no grego cita revelação. Então, ele revela o Pai. Ele é o rosto do Pai. Ele é aquele que mostra o Pai. Nós devemos de confiar nele e imitá-lo, porque o Pai é aquele que Jesus é, que Jesus revela. Não é o Deus que tantas vezes nós colocamos em nossa cabeça, mas sim aquele que Jesus é. E a vida, ora, a vida é a consequência desta revelação. A vida aqui não é a bios, mas a zoé, a vida interior que o Pai nos dá, que o Pai revela. A vida interior transformada pelo amor do Pai. A vida interior que o Senhor quer nos fazer ter e crescer, a vida espiritual. Esta vida que nós também devemos de ter em Jesus. E através dele chegamos ao Pai, chegamos à divindade, chegamos ao conhecimento de quem Deus verdadeiramente é, e não dos nossos conceitos de Deus. Então, para isso é necessário de nossa parte não somente conhecimento teórico, mas uma relação, a relação com Jesus, a relação com o Pai, a intimidade. Chegar a esta intimidade, a esta relação, que não é somente uma questão de sentimento, irmão e irmã, mas onde há um diálogo, uma convivência entre nós e o Pai. Sigamos. Se vós me conhecesseis, conheceríeis também o meu Pai, e desde agora o conheceis e o vistes. Então Jesus nos mostra que o rosto de Deus é o rosto dele, é um só. Não há um rosto diferente. Ali está o rosto de Deus. Este é Deus. Aquilo que Jesus é, aquele que Jesus revela ao se revelar. Disse Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai. Isso nos basta. Filipe também demonstra algo de cada um de nós. Não, imagina. Sim, Senhor, onde está? Nós tantas vezes nos questionamos quando as coisas não andam bem, quando desconfiamos, quando parece que tudo dá errado. Nós chegamos a dizer: onde está, Senhor? Cadê o Senhor? Por que isso? Por que aquilo? Então aqui nos mostra o questionamento que tantas vezes fazemos e pedimos a Jesus que nos mostre o Pai. Jesus responde a ele e também a nós: há tanto tempo estou convosco e não me conheces, Filipe. Quem me viu, viu o Pai. Como é que tu dizes, mostra-nos o Pai?
Como é que vocês desconfiam de mim? Basicamente, Jesus está nos dizendo isso, como desconfiam da minha ação, da minha presença, da minha intimidade. Mas desconfiamos e sabemos muito bem disso. Não acreditais que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que vos digo, não as digo por mim mesmo, mas é o Pai que, permanecendo em mim, realiza as suas obras. Ora, tenhamos em conta, lá em cima, a palavra utilizada no grego para falar morada, não significa somente oikos, uma habitação, mas indica também a questão da familiaridade. Então, Jesus está dizendo esta relação familiar. Eu estou no Pai, o Pai está em mim. Tudo que eu realizo é o que o Pai realiza. E assim também nós devemos de chegar ao conhecimento do Senhor, nesta verdadeira intimidade, nesta verdadeira transformação de nossas vidas. E segue: as palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas é o Pai que, permanecendo em mim, realiza as suas obras. Acreditai-me, eu estou no Pai e o Pai está em mim. Acreditai ao menos por causa destas mesmas obras. Quais obras? Não são os milagres que Jesus está aqui colocando somente, mas está colocando de modo especial, irmã, irmão, o amor, os gestos de amor cumpridos por Jesus, realizados por Jesus, seja nas curas, nas libertações, mas todo o amor do Pai demonstrado. Nisto nós devemos de acreditar, nesta revelação, porque aqui Filipe estava a esperar o rosto do Pai segundo a sua concepção religiosa de Deus, concepção judaica. Deus guerreiro, vingativo. Jesus nos mostrou Deus amoroso, o Deus que nos busca, que quer a nossa conversão, a nossa salvação. Mas nós, irmãos e irmãs, vivemos assim? Acreditamos neste Deus amor, nos gestos de amor, nas obras de amor de Jesus? Porque recordemos, Jesus está aqui também logo após o momento do lava-pés. Então, quanto mais conheço o Pai, mais eu vivo a minha entrega a Deus e ao irmão. Mas realmente assim estamos? Em verdade vos digo, quem acredita em mim fará as obras que eu faço e fará ainda maiores do que estas, pois eu vou para o Pai. Ora, Jesus mais uma vez está falando das obras de amor, dos gestos de amor, não somente dos milagres, das graças, das potências, não. Jesus está falando dos gestos de amor. Mas, irmão, irmã, o quanto nós confiamos e acreditamos nesses mesmos gestos de amor. O quanto nós imitamos esta doação, caridade para Deus e para o próximo. O Salmo nos diz: sobre nós venha, Senhor, a vossa graça, da mesma forma que em vós nós esperamos. Da mesma forma que em vós nós temos esperança, nós confiamos. Como Jesus dizia no Evangelho, que esta graça recaia sobre nós. Possamos assim viver totalmente entregues ao Pai. A primeira leitura, no livro de Atos, nos diz: naqueles dias o número dos discípulos tinha aumentado e os fiéis de origem grega começaram a queixar-se dos fiéis de origem hebraica. Os de origem grega diziam que suas viúvas eram deixadas de lado no atendimento diário. Ora, aqui tenhamos claro, são as duas comunidades. Não somente a pagã que se converteu, mas também aqui está presente aquela judaica que falava grego, que se converteu ao cristianismo. Então, são duas comunidades de linguagem humana diferente. Porém, estava havendo uma falha no atendimento. Então, os 12 apóstolos reuniram a multidão dos discípulos e disseram: não está certo que nós deixemos a pregação da palavra de Deus para servir as mesmas. Irmãos, é melhor que escolhais entre vós 7 homens de boa fama,
repletos do Espírito Santo e de sabedoria, e nós os encarregaremos desta tarefa. Desse modo, nós poderemos dedicar-nos inteiramente à oração e ao serviço da palavra. A proposta agradou a toda a multidão. Então escolheram Estevão, um homem cheio de fé e do Espírito Santo, também Felipe, Prócoro, Nicanor, Timon, Pármenas e Nicolau de Antioquia, um pagão que seguia a religião dos judeus. Eles foram apresentados aos apóstolos, que oraram e puseram as mãos sobre eles. Entretanto, a palavra do Senhor se espalhava, o número dos discípulos crescia muito em Jerusalém, e grande multidão de sacerdotes judeus aceitava a fé. Vemos aqui a criação de uma nova estrutura. Não foi Jesus que deixou aqueles que chamamos hoje de diáconos. Não é, e devemos de ver que a concepção de diaconato aqui é diferente da nossa concepção de diaconato. São duas coisas distintas. Então, o que acontece aqui? Jesus, aliás, os 12, escolhem uma estrutura paralela, 7 homens, para que sirvam as mesas e eles possam se dedicar inteiramente à pregação do Evangelho. Possam rezar, anunciar o Evangelho aos pagãos e converter as almas a Cristo. Era necessário uma estrutura que ajudou a seu tempo e socorreu aquele tempo. E assim devemos de também ver que, às vezes, pela necessidade dos tempos, são realizadas algumas estruturas para que possa verdadeiramente o Evangelho se expandir de forma mais, como dizer, mais eficaz ao mundo, sem interferência, tantas vezes, de algumas coisas que lhe são alheias e lhe impedem de realizar. Por fim, a carta de São Pedro. Caríssimos, aproximai-vos do Senhor, pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida e honrosa aos olhos de Deus. Do mesmo modo, também vós, como pedras vivas, formai um edifício espiritual, um sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Com efeito, nas Escrituras se lê: eis que ponho em Sião uma pedra angular escolhida e magnífica. Quem nela confiar não será confundido. A vós, portanto, o que tendes fé, cabe a honra. Mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular, pedra de tropeço e rocha que faz cair. Nela tropeçam os que não acolhem a palavra, esse é o destino deles. Mas vós sois a raça escolhida, o sacerdócio do reino, a nação santa, o povo que ele conquistou para proclamar as obras admiráveis daquele que vos chamou das trevas para a sua luz maravilhosa. Vemos aqui o anúncio de São Pedro, que nos indica o quanto devemos de ser, mais uma vez, aquilo que vimos em certo aspecto no Evangelho. Estas pedras vivas, moldadas por Jesus. Se ele é a pedra angular, eu me moldo nele para que a minha vida o acolha, para que a minha vida possa realmente ser estruturada nele e assim construa a minha vida a partir do Cristo. Oferto este sacrifício espiritual, abandonando tantas coisas que me afastam dele para viver para ele. Mas se o rejeito, ela se torna para mim pedra de tropeço, pedra de condenação. E como Jesus tem sido pedra na nossa vida, a pedra angular, realmente nos moldamos nele, no Evangelho, na sua palavra, nos seus ensinamentos e na missão que ele nos confiou e nos confia de propagar o Evangelho a toda criatura. Peçamos à Santíssima Virgem Maria, nossa Mãe, que interceda por cada um de nós e nos ajude, cada vez mais, a vivermos nesta intimidade com o Senhor e, assim, aprendendo com a intimidade conhecê-lo verdadeiramente e permitir que Jesus seja caminho, verdade e vida em nossas vidas, e guiados
por sua palavra, pelo seu exemplo e seu evangelho, possamos crescer cada vez mais na fé e merecer um dia a glória. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para que sempre seja louvado. Por intercessão da Santíssima Virgem Maria, de todos os santos e anjos de Deus, desça sobre vós, vossas famílias, vosso trabalho, tudo que vos pertence, a bênção de Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um santo e abençoado dia a todos.